Mais uma vez estamos na TV CMC para uma série de meditações, sempre procurando a inspiração, conhecimento da Palavra de Deus e as possibilidades que nós temos para vivenciar essa palavra que tem trazido esperança, conforto, ânimo para os nossos corações. Vamos fazer uma série de meditações na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. No final da sua segunda viagem missionária, Paulo passa alguns dias na cidade de Éfeso, ficou morando lá por quase 3 anos. Éfeso, que era a capital da província romana na Ásia e que ficava numa região que hoje nós conhecemos principalmente com o espaço todo da Turquia. A carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso não trata especificamente sobre algum problema, mas ela fala sobre essa possibilidade de vivermos o plano que Deus tem para cada um de nós, de sermos expressão visível de Jesus aqui na terra como igreja. É uma carta para a igreja, é uma carta para a família de Deus. Paulo usa pelo menos 3 figuras para falar sobre a igreja. Primeiro, ele fala sobre a igreja como o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo, ele cuida do corpo e faz com que o corpo cresça e se desenvolva. Paulo também fala sobre a igreja como um edifício, como o templo de Deus, do qual Cristo é a pedra fundamental, e ele mesmo mantém um edifício bem firmado e faz com que esse crescimento seja um crescimento organizado, estruturado e que possa trazer de alguma maneira a manifestação da glória de Deus. Paulo também fala sobre a igreja como a esposa de Cristo. Cristo que tem autoridade sobre a igreja, que é o Salvador da igreja, que ama a igreja, que deu a sua vida por ela e que cuida dela. O plano secreto de Deus de trazer salvação para todos por meio de Cristo precisaria ser mobilizado através do seu corpo, através da sua igreja, na implantação desse reino que vai acontecendo no coração de homens e mulheres como eu e você, em todas as raças, tribos, línguas e nações. Paulo começa essa carta dizendo: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Essa saudação inicial, Paulo pede que a graça, de onde temos toda a provisão para sermos cristãos, para vivermos como cristãos, para termos uma vida autêntica como cristãos, toda essa provisão está disponível através da graça. E a paz, que é o segundo desafio para todos nós, na medida do possível, mantermos paz com todos os homens na terra. Graça e paz são ingredientes fundamentais para que a gente consiga ser igreja, ser corpo, ser edifício e dar um bom testemunho como esposa de Cristo, que é essa figura que Paulo usa para a sua igreja. Versículo 3: Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem dado e abençoado com a possibilidade de sermos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Primeira colocação de Paulo é uma colocação de gratidão, é uma oração de gratidão, agradecendo porque Deus Pai de Jesus Cristo tem nos abençoado por estarmos unidos com Cristo. Mais do que isso, Ele disponibiliza tudo e todos os recursos que nós temos para sermos parte deste corpo de uma maneira eficaz, de uma maneira funcional e de uma maneira relacional entre todos os membros e também no testemunho na sociedade. Paulo diz: temos recebido, através de Cristo, os dons espirituais do mundo celestial. Primeira coisa que Paulo faz é agradecer porque Deus habilitou a igreja, habilitou o seu corpo, habilitou o seu edifício, habilitou a cada um de nós que somos membros deste corpo com todos os dons espirituais para que a igreja pudesse ser edificada,
para que a igreja pudesse viver de maneira santa e construindo relacionamentos profundos em amor, dando um bom testemunho e levando o Evangelho de Jesus para que outras pessoas, para que outras nações, para que outros povos pudessem conhecer essa salvação em Cristo Jesus. Essa breve meditação realça exatamente isso. Primeiro, a gratidão, porque Deus tem nos disponibilizado a graça e a paz, e também porque através de Jesus Cristo nós temos condições de vivermos uma vida que tenha impacto na sociedade, porque Deus nos agraciou com todos os dons espirituais. Portanto, eu e você recebemos de Deus essas capacitações para, ajustados nesse corpo, como membros desse corpo, ajudarmos a igreja a crescer de maneira bonita, de maneira firme, com estrutura, com alicerce, onde Jesus Cristo, como Ele mesmo diz, é a pedra fundamental e de quem nós damos testemunho como igreja. Que Deus nos abençoe nesse início dessa série de meditações, na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, e que Deus abençoe você nesse dia e nesta semana com a sua graça e com a sua paz. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.